por exemplo, o que faz os Estados Unidos ser maior que o Brasil é o Alasca. Uhum. Os Estados Unidos continental, ele é menor que o Brasil. O que faz... Aí, quando você adiciona o Alasca, os Estados Unidos fica maior que o Brasil. Não que isso seja a única referência, mas cresce de tamanho e coloca ali numa divisa de um estreito de passagem do lado dos russos. Num lugar também Sim. importante e estratégico. O Alasca é lá em cima, acabei de Colocado olhar. com o Canadá, É, separado, assim. E que do tirou lado os do russos Canadá. da América do Norte, né? Porque se eles tivessem Isso. comprado o Alasca, eles estariam lá Isso. ainda. Na verdade, quando os americanos chegam na costa oeste, já tem fortes russos do lado de São Francisco. Uhum. Eles já estavam chegando. E então, comprar o Alasca também coloca mais uma barreira, mais um buffer de separação da influência que os russos pudessem É chegar. o War purinho, gente. É só botar ali, ó. Não é? É, mas no War, quem tá acostumado a jogar é Vladivostok já que ataca o sabe, Alasca. Exato, então. Exatamente. E aí, então, tá bom. Então, você tem esses dois históricos de compra de território. E aí você tem a discussão da Groenlândia, que ela acontece em 1800 e pouco. Quando se compra o Alasca, se fala de comprar a Groenlândia e a Islândia. Só que naquela época os americanos eles não eram poderosos como são hoje. Quem eram os mais poderosos eram os europeus. Sim. E comprar a Islândia e a Groenlândia era bater de frente diretamente com os europeus. E eles não estavam prontos para essa briga, então recuaram e tal. E não acontece nada. Depois isso vai voltar em 1910 e em 1946. E aí o Truman faz uma oferta de 100 milhões de dólares, se eu não estou enganado, em 46 para comprar a Groenlândia. E naquela época a Dinamarca não quis. E aí, 2019, 20, o Trump traz esse assunto de volta e agora trouxe de novo. Quero comprar. Ou seja, não foi agora que ele trouxe o assunto de volta. No Não, primeiro mandato dele ele já falou sobre disso. Ele já falou. E óbvio, ele tá... Não é ele, né? Tem gente falando para ele, falando assim, ó... Estão trazendo grandes assuntos da fundação, da estrutura, da base dos Estados Unidos. Tipo, o Panamá, acesso ao mar, acesso aos dois lados, acesso à Groenlândia. Então estão falando de coisas muito básicas para ele e ele tá falando, tá bom, então vamos ter isso, por que a gente não tem? E óbvio que se os Estados Unidos tiver, né? Imagina assim, vamos fazer um cenário hipotético, porque isso não vai acontecer. Mas se os Estados Unidos controla o Panamá, que não é necessário, mas tá bom, ele quer controlar o Panamá, ele controla o canal, ele tem o Canadá e tem a Groenlândia. Os Estados Unidos se torna o maior território do mundo disparado. Os Estados Unidos está posicionado com acesso às duas maiores rotas de navegação do mundo e está posicionado para tomar e acessar a terceira rota. Que é do Ártico. Isso. Só vai existir um continente na Terra que vai ter acesso às três maiores rotas. Ah, por isso que ele quer o Alasca, então. Isso. Não, o Alasca já tá lá. A Groenlândia. Ele quer a desculpa. Groenlândia e o Canadá, né? Uhum. Se você olhar para o Ártico de cima, né, da Terra, e aí você vai ver que você tem 3 e 3. Então você tem, tipo, sei lá, Noruega, Suécia, Rússia, e aí você tem Groenlândia, Canadá e Estados Unidos desse lado. Uhum. Ele pegaria esse lado inteiro. Esse lado inteiro seria americano. Então os Estados Unidos seria o continente que tem acesso às 3 maiores rotas de navegação do mundo. Uhum. Ninguém tem, não tem como ter isso. Porque é onde você está. É o lugar que você está e que deixa você ter isso. Isso é muito surpreendente. Por quê? Com o degelo do Ártico, está surgindo 2 novas grandes rotas. A passagem do Noroeste e do Nordeste. A do Nordeste ela passa por cima da Rússia. E a do Noroeste passa por cima do Canadá. Pra você ter uma ideia, a passagem que vai por cima da Rússia, ela vai diminuir de 12 mil milhas náuticas, uma viagem de Roterdã, na Holanda, para o Japão, que é por volta de 12 mil milhas náuticas, para 5.500 milhas náuticas. Nossa, menos da metade. E sem 40%, 50% quase de diminuição. E sem ter que passar por pontos que devem ser mais caros, né? Passando por Suez, Gibraltar, o Estreito de Gibraltar Malaca. você não vai pagar, mas Suez você vai ter que pagar. E vai custar uma grana. Malaca paga para passar? Oi? E Malaca, ele paga ou não? Não paga, tem alguns FIIs de trânsito, não é igual Suez ou Panamá, mas tem FIIs.
Você vai pagar por vários lugares, a viagem é mais longa, então você vai ter tipo uma tripulação que vai custar mais, você vai pagar mais tempo para eles estarem dentro do barco, você vai gastar mais combustível, Sim. e isso a mercadoria vai demorar mais tempo. Deve ter mais pirata também, porque é mais fácil ter um navio para operar em águas quentes do que em águas Sem dúvida. congeladas. Né? Mas aí é que tá. Se não descongelar totalmente, essa viagem ela é problemática. Hoje a viagem já acontece. Por volta de 1 a 2 meses do ano é possível fazer a viagem. Uhum. E os russos já fazem a viagem. Só que os russos têm uma frota de mais de 10 navios quebra-gelo poderosos. Inclusive, os russos são os únicos que têm navios quebra-gelos nucleares. Nossa. Os americanos, pra você ter uma ideia, ficaram muito para trás nisso e não construíram uma frota de navios quebra-gelo. Tem um, talvez 2 agora, no máximo. Estão muito defasados em relação aos russos. Tem mais de 10, 15. Os canadenses, Rock, como é que eles estão nisso? Porque, por exemplo, a América do Norte está super bem posicionada, como você falou, para pegar Atlântico Norte e Pacífico Norte, as principais rotas de navegação. E aí, se você olha no mapa mundial, que países têm acesso a isso? São 2, Estados Unidos Isso. e o Canadá. A gente pode colocar o México, mas tá mais para o sul, assim. E o Canadá tem como dar essa volta por cima para comunicar as duas costas, indo por essa rota do noroeste. Eles Tem. aproveitam isso ou não? Então, não como pode. Primeiro que o território canadense ele é muito fragmentado lá em cima. E é muito difícil acesso. Ok, a Rússia também é. Mas os russos vivem muito mais nessa lógica. O Canadá pode descer e os canadenses se concentram, a sua grande parte da Tudo ali população, embaixo, na fronteira, na fronteira né? com os Estados Unidos. E lá é tudo quebrado. Você olha para o mapa, é um monte de ilhota. Uhum. E para o Canadá estar presente ali, explorar aquilo de direito, isso não está acontecendo. E o Canadá não precisa. Os russos não têm saída para o mar. Sim. Então eles estão aprisionados. O Canadá não, tem saída dos dois lados. A Baía de Vancouver, nossa, os Estados Unidos teve brigas ali históricas para controlar aquele território de tão valioso que ele é. E lá tem uma baita de uma riqueza canadense exatamente por isso. E do outro lado também. Então o Canadá também está numa posição relativamente favorável. Ele não precisa ficar com essa ênfase para o norte. Os russos já não, eles não têm a saída para o mar. E eles trabalharam para desenvolver muita infraestrutura por ali. E hoje eles fazem a viagem com escolta de navios quebra-gelo. Mas a viagem, assim, 1, 2 meses no ano só. Depois já é uma saga e tem horas que não dá para fazer. Para você ter uma viagem mesmo decente, isso vai ter que gelar bastante. Tem uma previsão, assim, de, olha, em tantas décadas vai estar realmente acessível? Se falaram que era em 2050, mas agora já tem gente dizendo que em 35 vai dar para fazer, porque está indo muito rápido, eles estão conseguindo navegar cada vez mais rápido. E com certeza em algumas partes do ano a gente já vai ter isso em 30, 35, já vai dar. Tipo assim, por 4, 5 meses, talvez a gente consiga fazer essa rota. E isso vai mudar a história da geopolítica, porque, eu não sei se você lembra, na última vez eu comentei que um jeito da gente definir geopolítica é nós dissermos que a geopolítica é a combinação de 2 elementos. O que a gente chama de centro de recursos e linhas de comunicação. O que são os centros de recursos? Os lugares onde tem dinheiro, riqueza. E tem 2 tipos de centros de recursos. Centro de recurso natural e centro de recurso econômico. Centro de recurso natural é a Arábia Saudita, que quer deixar de ser um centro de recurso natural para se tornar um centro de recurso econômico, com turismo, um hub de transporte, enfim, um monte de outras coisas, real estate. E aí, as linhas de comunicação elas servem para quê? Para você acessar os centros de recursos, para você projetar poder, para você ir lá brigar, para você ir defender, para você dominar. Não tem como você chegar num lugar e projetar poder se você não chega no lugar. Então você precisa da linha de comunicação. E ao longo da história, linhas de comunicação, elas mudam por 3 razões. Ou se descobre uma nova rota, que é a história do Caminho das Índias. Sim. Ou a tecnologia muda e você consegue fazer um caminho diferente. Então, por exemplo, a tecnologia para construir o Canal de Suez permitiu que a gente fizesse uma nova rota, uma nova linha de comunicação. Ou o centro de recursos muda e aí a linha de comunicação tem que mudar. Por exemplo, o Triângulo do Lítio na América do Sul. É um negócio que vai
transformar as linhas de comunicação para a América do Sul. Se a nova fonte de recurso é o lítio e não o petróleo, e o lítio está localizado no Chile, Argentina e Bolívia, a gente precisa de caminhos para esses lugares. E aí, então, a rota muda. Nós estamos falando do Ártico de uma mudança porque se descobriu uma nova rota. E aí, isso é muito raro de acontecer. A última vez que isso aconteceu, vai, sei lá, 500 anos na história. Quando a gente descobriu que existia um continente que a gente não sabia que estava lá. A Terra se esgotou. E essa é uma transformação geográfica da Terra. E isso é muito raro de acontecer, talvez a última que vai acontecer. E se a gente olhar, né, aí olhando para o ponto de vista estratégico, a gente falou da última vez que a Lua é a Taiwan da Terra. E por que Taiwan, Cuba, Crimeia e a Lua são importantes? Porque são ilhas estratégicas localizadas em lugares de acesso, de entrada e saída de pontos importantes. O que é a Groenlândia? A maior ilha da Terra, não continente. E aí tem uma discussão, pô, mas o que faz um lugar ser um continente? A América do Norte ou as Américas, se bobear, é uma ilha, né? Qualquer coisa na Terra é uma ilha, a Austrália é uma ilha, mas é uma ilha continente. A Groenlândia não é uma ilha continente, é uma ilha gigante, a maior ilha do mundo, localizada na entrada dessa nova passagem. E isso vale muito. E além disso, tem um outro estreito ali, que é o Gap de Giuk, que é Greenland, Iceland and UK. Giuk. E aí você tem a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. E aí você tem essas duas passagens aqui. Para os russos saírem com seus submarinos e chegarem nos Estados Unidos, tem que passar esse é o caminho. Então, você controlar o acesso, o fechamento, o estreito é muito importante.